Olá, meus irmãos, a graça e a paz a todos, em nome de Jesus. Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula de História da Igreja, né? Essa disciplina que faz parte do nosso curso básico de Teologia, né? Ali da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, aqui em Natal. Você que é nosso aluno já sabe a nossa metodologia. Essa é uma aula, né, que nós denominamos de aula semipresencial. E nós estamos estudando, né, essa disciplina, História da Igreja, módulo 1, tem como base esse livro aqui, O Cristianismo através dos Séculos, que é um clássico da teologia cristã, no que diz respeito à história da Igreja. Então você que é nosso aluno, abra aí a sua apostila na página de número 4, e nós vamos fazer uma breve revisão, irmãos, mas nós vamos avançar. Na aula anterior nós vimos o período que cobre do ano 5 a.C. até o ano 590 depois de Cristo. Parcialmente, nós vimos esse conteúdo parcialmente. Na página número 4, melhor dizendo, irmãos, nós podemos ver na aula anterior, né, para você que faltou a aula presencial, pode até ter uma noção daquilo que nós falamos, até para compreender a continuidade dessa aula de hoje, né? Na aula anterior, a apostila começa falando sobre a importância de estudar a história. Não vou comentar nada sobre isso, você pula aí para a página de número 5, e aí você vai ter a Igreja Antiga, que ela vai do ano 5 a.C. até o ano 590 depois de Cristo. Amados, o que nós comentamos na aula anterior? Nós vimos aquilo que Paulo vai falar lá em Gálatas 4:4, né? Vindo à plenitude dos tempos. Na aula anterior, nós podemos analisar o que significa essa plenitude dos tempos, né? Seria basicamente o quê? A plenitude dos tempos é o tempo ideal, ou ainda o momento oportuno, a hora exata, né? O momento certo escolhido por Deus para enviar o seu Filho ao mundo, né? Então, para estudar a história da igreja, a gente obviamente não pode esquecer daquele que talvez fundador e fundamento da igreja, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses assuntos plenares, né, aquilo que poderíamos começar, por exemplo, a história da igreja com Atos dos Apóstolos, mas nós temos que ter o que vem anterior a ele. O que vem anterior a ele é o surgimento daquele que a fundação e o fundamento da igreja, que é o próprio Cristo. E essa ideia de plenitude dos tempos, nós explicamos lá, né? Talvez alguém achasse que a plenitude dos tempos seria o momento em que Deus achou que seria ideal. E de fato foi, mas por que esse momento era ideal? E foi isso que nós vimos, né? Que a plenitude dos tempos envolve as questões políticas da época, questões culturais também da época. Sobre as questões políticas, né? A gente não vai repetir aqui a aula, mas você pode acompanhar na página 5 e na página também de número 6, a gente viu que a igreja, ou melhor dizendo, os judeus, era governado pelo Império Romano. E naquela época, a lei romana era uma lei que já despontava com essa ideia de alcançar os grupos, os demais grupos, essa ideia de igualdade, todos estar debaixo, né, de uma lei que seria universal. Essa lei romana, né, que trazia um pouco mais de igualdade, ela veio de fato contribuir para a pregação do Evangelho. Mas a contribuição dos romanos sobre a plenitude dos tempos, ela se dá também, meus amados, pela questão que os romanos, eles deixaram uma estrutura que proporcionou que veio proporcionar mais tarde, né, a expansão do Evangelho com ótimas estradas, por exemplo. Então, tem outras coisas que a gente fala aí na apostila, isso é só uma revisãozinha, você pode dar uma olhada aí também. A gente viu também que a ideia da filosofia, a contribuição filosófica, né, dos gregos também foi talvez a questão mais importante, porque na época a filosofia clássica, por exemplo, toda ela era uma filosofia metafísica, ou seja, algo que um anseio, vamos assim dizer, um anseio por aquilo que transcendia as coisas naturais, né? Então, essa parte da filosofia, ele já dava, por assim dizer, uma sede, um desejo
pela pregação do Evangelho, porque quando vem, por exemplo, João dizendo que no princípio era o verbo se fez Deus, né? O Logos, a ideia do Logos, que é um pensamento ou um conceito grego, João ali se utiliza. E entre outras coisas que a gente pode dizer da filosofia grega ou da cultura grega, é a ideia de uma língua universal. Então, você veja que o Novo Testamento todo, ele foi escrito no grego. Já imaginou se se não houvesse o grego uma língua universal, ficaria difícil cada povo ter uma tradução do Evangelho. Então, irmãos, basicamente é isso, na plenitude dos tempos, que nós vimos isso aí. Nós vimos também, né, além disso, nós vimos que a igreja, depois que a igreja se forma e tudo, ali, eu já estou aqui na página de número 8, a gente viu que a igreja ela foi aos poucos se organizando, ela vai ganhando a ideia de uma organização, né? Ela é um organismo e agora vai trazendo essa ideia de organização. Lá no finalzinho, na página 8, a gente vê o governo da igreja, né? A origem da administração eclesiástica, diz o texto, deve ser creditada a Cristo ao escolher os 12 apóstolos, que seriam os líderes da igreja nascente. Então, o governo da igreja, esse ato de escolher 12, já está sendo ali estabelecido pelo próprio Cristo, uma espécie de uma hierarquia. Então, o governo da igreja nasce ali. E aí, na página 9, a gente vê um pouco da vida da igreja, né, como a igreja vivia. E hoje nós vamos, a partir da página 9 ainda, lá no finalzinho, né, você vai ver aí na apostila que ela está destacando ali em caixa alta a luta da Igreja Católica Imperial para sobreviver. E aí nós vamos ver um tema aí, Cristo ou César. Lá na página 10 nós temos a ideia das causas da perseguição, sobre a perseguição. Nós vamos ver se a gente cobre esse conteúdo ainda nesta aula, para o vídeo não ficar muito longo, né? Fica até difícil da gente postar um vídeo longo. Então vamos aí na página de número 9, né? Diz assim, Cristo ou César, né? Essa frase, ela quer trazer aquela ideia, né? Se é de Cristo, perseguição. Se não é de Cristo, é de César, não perseguição. É basicamente isso. O cristianismo tem sempre enfrentado problemas internos e externos em todos os períodos da história. A igreja teve que enfrentar o sério problema interno da heresia e resolvê-lo. Entre os anos 100 e 300, além de ter ao mesmo tempo que resolver o problema externo da perseguição movida pelo Estado romano, os cristãos no Império Romano, também os nestorianos na China dos séculos 9 e 10, os católicos romanos no Japão no século 17, bem como os cristãos nos estados nazistas e comunistas, têm tido a experiência comum da hostilidade estatal até chegarem ao ponto do martírio, né? Então, a igreja, ela teve problemas internos, a gente vai ver lá na frente, que seria o surgimento das heresias. Mas as perseguições, elas se destacam nos primeiros momentos da igreja. Nos primeiros momentos da igreja, a perseguição, ela vem se destacando. No parágrafo posterior, por exemplo, a gente vê o seguinte: muitos têm a ideia confusa acerca do número, duração e escopo e intensidade das perseguições que a igreja sofreu. Antes de 250, a perseguição foi predominantemente local, esporádica e geralmente mais um produto da ação popular do que o resultado de uma política definida. Após essa data, porém, a perseguição se tornou, às vezes, uma estratégia consciente do governo imperial romano e, por isso, ampla e violenta. A gente vai ver lá na frente, por exemplo, nas causas das perseguições, né? E que às vezes eles viam o cristianismo como uma ameaça à estrutura cultural e à estabilidade do Estado. Então essa é aqui que entra mais precisamente a ideia da maioria das perseguições, não é? A apostila continua. Lá ainda na página 10, agora estou na página 10, as causas das perseguições. Então, as causas das perseguições são basicamente duas: causa política e causa religiosa. Sobre a causa política, o nosso texto diz o seguinte: enquanto era vista pelas autoridades como parte do judaísmo, que era uma religião lícita, isto é, uma seita legal, a igreja sofreu pouco, mas logo que foi distinguida do judaísmo como seita separada, por ser classificado como uma sociedade secreta, o cristianismo
recebeu a interdição do Estado romano, que não admitia nenhuma rival à obediência por parte dos seus súditos. Então, o que o texto está querendo dizer é o seguinte: vamos retomar a ideia. A igreja surge predominantemente, obviamente, por judeus, e logo no início não se definia, pelo menos para os de fora, para o governo romano, por exemplo, o que era aquele grupo que estava surgindo, né? Os judeus já tinham como rival, mas o governo não tinha muito claramente. Então, no início, ficaram pensando que era mais um braço ou um grupo à parte, né? Da religião judaica, né? Obviamente que teologicamente a gente sabe que a gente é uma continuidade daquilo que vem conceitualmente do Antigo Testamento. A gente não é uma outra, totalmente outra, por assim dizer, se é que você me entende. Mas só que ao longo do tempo, o cristianismo foi ganhando um corpo, uma forma, uma organização diferente. E a partir desse momento, ela é distinguida do judaísmo e passa a ser uma inimiga do Império Romano e, por isso, perseguida. A segunda causa da perseguição, além da causa política, está aí no texto, a religião romana era mecânica, por exemplo, e externa. Tinha seus altares, ídolos, processuais, ritos e práticas que o povo podia ver. Os romanos não se opunham a acrescentar um novo ídolo ao grupo do seu panteão, desde que a divindade se subordinasse às pretensões e primazias feitas pela religião do Estado. Os cristãos não tinham ídolos no seu culto, nada havia para ser visto, seu culto era espiritual e interno. Ora, se o cristianismo fosse uma religião que se submetesse ou que se igualasse, né? Mas o cristianismo se propunha ali como verdade. O cristianismo também, ele não adorava a outro a não ser somente a Deus, né? Eles, por exemplo, o cristianismo, eles proclamavam que Cristo era o Kyrios, o Senhor, né? E isso era uma afronta, isso era como que quisesse dizer que o César não era Senhor, mas sim Cristo. Então, entre outras coisas, como por exemplo a ideia da Santa Ceia, né? Que eles eram acusados, por exemplo, de canibais, porque a gente até hoje diz, né, que a gente vai comer, faz parte de comer o corpo e o sangue de Cristo. Então essa ideia era mal vista, entre outras coisas também, e também política, mas essas causas religiosas foram causas também da perseguição. Na apostila, irmãos, nós temos aí a perseguição, alguns exemplos de perseguição até o ano 100, depois do ano 250, e a gente vai ler aqui algumas causas da perseguição. Por exemplo, principais perseguições do parágrafo seguinte. Nero tem o duplo privilégio de ser o primeiro imperador romano a perseguir a igreja cristã. Tácito conta conta a suspeita de que Nero ordenara o incêndio, né, que destruiu Roma. O rumor foi tão amplamente grande, né, que Nero tinha que encontrar um bode expiatório. Então ele desviou o ódio do povo para os cristãos ao acusá-lo de incendiar, né, Roma. Então a perseguição ali de Nero foi uma perseguição estratégica, né, e ele ali colocou ali uma espécie de uma armadilha, né, para os cristãos. Na verdade, ele acusou os cristãos daquilo que ele mesmo fez. Então, essa é uma das principais, das primeiras e também das principais perseguições, né, que a igreja sofreu. No parágrafo seguinte, nós temos o seguinte: o imperador Técio subiu ao trono, né, ali depois de 250, imperial, ao tempo em que Roma completava o fim do primeiro milênio de uma história, numa época em que o império cambaleava sob calamidades naturais e ataques internos e externos à sua estabilidade. Então, o que Técio percebeu? Então, ele percebeu que se a sua cultura clássica fosse salva, esta ali seria um forte aliado. E aí é onde ele olha para os cristãos e sacrifica os cristãos. Então, os cristãos foram tomados como uma perigosa ameaça ao Estado por causa do seu rápido crescimento numérico e por sua aparente tentativa de se constituírem num Estado dentro de um Estado, né? Um Estado dentro do próprio Estado. Então, você vê aí que as aspirações políticas têm sempre sido também uma grande causa da perseguição da igreja, né? Eles, às vezes, né, mesmo conscientes, às vezes os imperadores são conscientes, mas
como um pretexto, né, um pretexto político, né, para tentar agradar o seu povo, tentam desviar o foco, né, nessa ideia aqui de Técio, de tentar salvar a sua cultura. Então ele desvia o foco do povo, né, para o que estava acontecendo, como não tem sido diferente nos dias atuais também. Lá na frente, nós vamos ver na página 10, a última frase: os primeiros editos com ordem de perseguição aos cristãos foram promulgados no marco de 303. Diocleciano ordenou o fim das reuniões cristãs, a destruição das igrejas, a deposição dos oficiais da igreja e a prisão daqueles que persistissem em seu testemunho de Cristo, e a destruição também das escrituras pelo fogo. Então as perseguições agora não estão só perseguindo, destruindo, destituindo os líderes da igreja, mas também eles viram que teriam que destruir aquilo que era a principal razão, né, da reunião dos cristãos, que era as próprias escrituras. Então o último edito, no parágrafo seguinte estou, no último edito ele obrigou os cristãos a sacrificarem aos deuses pagãos sob pena de morte, caso se recusassem. Eusébio conta, Eusébio é um historiador, conta que as prisões ficaram tão cheias de líderes cristãos e crentes comuns que não havia lugar suficiente para os criminosos. Os cristãos foram punidos com o confisco de bens, o exílio, prisões ou execuções à espada, ou até por animais ferozes. Veja como era terrível a perseguição, né? Os mais felizes eram enviados aos campos de trabalhos forçados, onde trabalhavam até a morte nas minas. Uau! Os mais felizes, quando não eram mortos à espada por animais ferozes, eram forçados a trabalhar em minas até a morte. A força da perseguição foi diminuída quando Diocleciano abdicou e se retirou do poder. Depois de outros períodos de perseguição, Galério promulgou o edito em seu leito de morte em 311, que estabeleceria a tolerância ao cristianismo, desde que os cristãos não violassem a paz do império. A perseguição só acabaria totalmente no reino de Constantino, que promulgou o Edito de Milão, o famoso Edito de Milão, em 313. Este edito garantia a liberdade de culto não somente ao cristianismo, mas a todas as religiões. Constantino acreditava que a adoração a Deus deveria ser o primeiro e o principal cuidado do governante. Por isso, ele pensava que não poderia haver outra alternativa senão a liberdade religiosa como política do império. Talvez a tradição de que ele teve uma visão da cruz, que lhe deu a certeza de vitória sobre seus rivais, tenha algo a ver com esta política tolerante. Então a gente vai ver mais sobre Constantino, mas a tradição conta que estava em guerra e ele teve uma visão, né, de uma cruz, o que indicaria um apontamento para Cristo e para o cristianismo, e baseado nisso ele agora deixou de perseguir os cristãos com esse edito. A gente vai ver isso então na próxima aula. Por hoje vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito grande. A gente vai dar continuidade em nome de Jesus.